primeiro Globalcast. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, cai pra dentro e vamos andar junto. Aqui é o seguinte, estamos com Pedro Reim, Eduardo Prado e olha só, Felipe Sestaro. Boa. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. É um grande dia. É o dia onde você vai explodir a sua personalidade. Se prepara aí. Bora? Isso aí, é o primeiro podcast daqui do Hub Global Business, inaugurou ontem. Tivemos a grande presença aqui do Felipe, do Prado aqui, que é nosso sócio. E agora vamos tocar o terror aqui com vários conteúdos para você. Então não esquece aí não de compartilhar, entregar esse conteúdo para quem realmente precisa aí. E não é porque é convidado que nós vamos aliviar, não. Não vamos aliviar, sabe por quê? Tem um vídeo aí seu que já passou de 1 milhão de visualizações. Felipe, primeiro agradecer sua presença aqui. Você tem consciência que você é uma voz forte hoje no Brasil. E, cara, que história é essa daí? Qual é a importância desse vídeo? Por que esse vídeo traz tanta reflexão sobre esse assunto? E eu queria que você explicasse. Por que você postou esse vídeo, cara? Sim, eu tava num debate, num podcast Três Irmãos. E aí, bom, enfim, o meu adversário ali no debate, ele fala aquela famigerada frase, né? Todo homem é um estuprador em potencial, e ele concorda com a frase, que é obviamente criada por feministas, e ela generaliza sobre todos os homens, né? A potencialidade de ser um estuprador. Só que eu digo, essa frase ela é muito desonesta, porque potencialmente, ainda que não haja uma índole, tá? Porque aí, se você aprofundar filosoficamente sobre essa questão de potência, vontade e daí por diante, mas vamos ficar no simples. Potencialmente, a gente pode ser qualquer coisa. Potencialmente, todos nós podemos ser bons ou maus. Em potência, o ser humano é isso. Quando você vê um ser humano praticando um ato maravilhoso, bom, altruísta, potencialmente, então, todo ser humano pode. E quando você vê um cara fazendo algo que é uma aberração, como você citou, um pai que pega uma criança, coloca na janela e ameaça largar, porque tá brigando com a mulher, você fala assim, cara, potencialmente, qualquer um de nós também pode fazer aquilo porque é um ser humano fazendo. Então essa frase, ela é desonesta. Por que ela é desonesta? Ela é verdadeira, mas ao mesmo tempo ela é desonesta. Porque eu tenho que olhar a sociedade. E aí eu vou olhar os homens. Porra, são 100 milhões de homens na sociedade. Tá bom. Quantos desses são estupradores? É 0,001. Então, ainda que potencialmente podemos fazer uma maldade como essa, na prática e da vida e na realidade, o número de homens que faz isso, ele é irrisório, ele é mínimo, ele é desprezível, ainda que grave, porque para a vítima isso é uma aberração. Qualquer estuprador tem que morrer ou ficar numa prisão perpétua e acabou. Agora, a frase é desonesta, porque ela joga os homens, todos, de maneira generalizada, para uma classe de estupradores e cria o quê? Aqui que é a minha crítica. Cria o quê? Ela introjeta no coração da mulher um sentimento de repulsa, de medo, de insegurança, porque ela passa a acreditar que todo homem realmente pode ser mal. Pode ser mal, mas quando você olha a realidade, não. É um número mínimo do mínimo do mínimo. Aí então no debate eu rebati para ele a seguinte frase. Bom, e ele falou que não se incomodava do homem, essa frase em relação ao homem. Aí eu falei, então beleza. Então a gente pode dizer que toda mulher é uma vagabunda, uma puta em potencial, desculpa o termo, mas é isso que eu falei para ele. Aí ele, não, porque eu tenho mulher e a minha mulher não é. Aí eu falei, opa. Aí ele falou, não, sabe por que essa frase me incomoda? Porque eu tenho mãe e minha mãe não é puta. Aí eu falei, pera um pouquinho, porra. Não te incomoda falar dos homens? E aí eu perguntei, você não tem pai? Quer dizer, você só quer defender um lado e não está preocupado com o que essa frase provoca no outro. Isso é desonestidade intelectual. Mas você enxerga que a esquerda vem fazendo isso? Ele pega uma minoria de coisas que acontece e coloca como se fosse a maioria e cria, e não só em relação ao homem e à mulher, mas em todos os cenários, né? A Wilda, que é a nossa mentorada aqui, ela teve muito tempo, ela não conseguia andar de Uber, porque ela viu alguns comentários de uma ou outra pessoa que andou de Uber, e essa uma outra pessoa que andou de Uber foi ou estuprada, ou foi sequestrada, ou foi roubada.
Aí eu falei, cara, mas você sabe a quantidade de corridas de Uber que existe no Brasil? A gente foi lá e pesquisou, aí nos dados que ela tinha, não era nem 0,001, era 0,000001, era tipo assim, é tão pequeno. Aí é tipo assim, Uber é perigoso, mas peraí, é mais perigoso cair um coco na sua cabeça enquanto você tá na praia do que andar de Uber. Pedro, nós falamos, por incrível que pareça, que você não viu o programa, mas eu trago esse exemplo do Uber. E ele traz, na verdade, aí eu defendo os motoristas de aplicativo, ele ataca. Que ele fala que se ele tivesse uma filha, a mulher dele, ele não deixa pegar Uber à noite, porque tem medo de estupro. Aí eu falo, pera um pouquinho, meu irmão. E aí eu falei exatamente isso. Eu falo, cara, é desonestidade com o motorista de aplicativo. Claro. Porque você está pegando a exceção e trazendo ela a regra. Aí, vê assim, e eu mostrei para ele, porque o problema, e aí é onde o diálogo é raso. O meu adversário ali, que era o Guipa, ele usou a estratégia que a esquerda faz, do medo. Sim. Medo é diferente, o medo é diferente da cautela, da precaução. Exatamente. É muito diferente. Então todos nós precisamos ser precavidos, cautelosos em qualquer circunstância. Atravessar a rua, se não tomar cuidado, você pode ser Sempre atropelado. temos que ser, não tem problema com isso. Então, por exemplo, a mulher vai pegar um Uber, ela tem que saber quem é o motorista, se ela está entrando no carro certo, se o cara está realmente ali habilitado pelo aplicativo para conduzi-la. E isso para qualquer pessoa, até o homem, não importa. Porque não é só estupro, você tem assalto, você tem sequestro. Muita coisa pode acontecer de ruim. Então nós somos cautelosos, precavidos, prudência é a palavra. Perfeito. A prudência, ela é você olhar o cenário, entender o que pode acontecer de ruim e você se antever a isso e falar assim, vou agir de maneira coerente aqui para evitar o mal. Mas não é medo. Prudência não é medo. O medo, ele paralisa. Então a esquerda, ela usa do medo, não da prudência. O discurso, esse é o problema. Então nós estamos hoje vivendo a sociedade do medo. Por exemplo, prudência. Eu ando na Avenida Paulista com meu telefone à mostra. Não, por quê? Porque ali a gente sabe que muitos assaltos acontecem. Prudência, sim, eu evito. Mas eu não tenho medo de ser assaltado na Paulista, sendo principalmente prudente. Claro. Eu não ando na Paulista achando que tem um cara atrás de mim. Puta, ele vai me roubar. O outro, vai me roubar. Tá vindo um cara ali, acho que ele vai me roubar. Porque isso me paralisaria. E a esquerda, ela faz isso. Ela cria a sociedade do medo. Agora uma pergunta. Você tem aí uma construção de uma narrativa de uma minoria. E essa construção de narrativa, ela acaba sendo maioria no final das contas. Sim. E aí, por que isso acontece? Você tem diversas pessoas que entendem de forma clara e objetiva que esse risco, por exemplo, de construir um potencial, é claro que ele vai ser muito pequeno. Só que essas pessoas geralmente não se manifestam, são nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus lares, fazendo aquilo que ela acha que tem que fazer, só que ela não se posiciona. Do outro lado, você tem essa minoria se posicionando. Como é que corrige essa cultura? Como é que corrige, por exemplo... Sempre acreditou que o bom senso prevaleceria. Tá? Então, nós sempre caminhamos pelo bom senso. Só que, com a disseminação e a facilidade da comunicação hoje, principalmente através da internet, e a popularização de qualquer discurso, o bom senso, por incrível que pareça, ele começou a entrar em desuso. E as narrativas, elas ganharam força. E aí essas pessoas, que são a maioria da sociedade, começaram a ver que esse discurso começou a atacar e a interferir e prejudicar a vida de cada uma delas. E aí, qual é o nosso desafio? É convencermos essas pessoas que têm um equilíbrio na vida a também começarem a falar, terem as suas vozes ouvidas. Então, o meu trabalho tem sido tentar exatamente conscientizar a pessoa a também ser uma voz contra o absurdo. Porque, veja, agora se eu quiser dizer o seguinte, a esquerda, e agora dividindo esquerda e direita, a esquerda ela rouba a pauta, ela é muito boa nisso. E a esquerda negligencia. A direita negligencia o contraponto. Ou a esquerda diz o seguinte, olha, sei lá, vou dar um exemplo. O trans tem dificuldades, a gente sabe. Então vamos falar o seguinte, vamos levantar a pauta do trans no esporte e no banheiro. Não vai resolver o problema do trans. Não é o que o trans realmente padece e tem de dificuldade.
Isso é uma manipulação e o roubo de uma pauta para poder manipular, escravizar e chamar uma atenção a um problema que não é problema, mas de pessoas que sofrem reais problemas. Olha a loucura. O que a direita faz? A direita ela não levanta uma pauta e uma narrativa para trazer luz ao real problema. Ela fica combatendo só o não problema que a esquerda levantou. Então fica um jogo que é superficial, ele é raso, improdutivo, que não leva a lugar nenhum e acaba o quê? Não resolvendo o problema que aquelas pessoas realmente têm. E só fica o quê? Nesse discurso vazio. Aí eu posso dizer, quem está sendo mal intencionado nesse caso? Cara, eu acho que os dois lados. Talvez a esquerda mais. Mas aí a direita, ela peca por duas coisas. Ou por uma falta de habilidade de entender como comunicar e ser propositivo para essa realidade, ou aí eu posso pensar também que a direita ela está olhando e falando assim, para mim é interessante esse bate-boca, porque também fica todo mundo nos holofotes, tanto esquerda quanto direita. E quem se ferra? Como eu sempre falo, quem se ferra é o povo, que é manipulado por tudo isso. Isso que você está falando é tão interessante. A gente estava num debate falando sobre energia. E aí tem uma pauta lá da esquerda que diz que a gente tem que parar de usar o petróleo. Aí um cara vai falar sobre isso, está vendo como a esquerda tem posicionamento que vai de encontro àquilo que a humanidade precisa? Eu falei, cara, isso é fera, isso é bonito. Mas eu vou te trazer alguns dados. Presta atenção, nós temos 400 milhões de carros elétricos. Show de bola, muito carro. Mas qual é a frota mundial? 1,4 bi. A frota de carro elétrico representa hoje 3% dos carros que existem no mundo. A frota de carro elétrico economizou 0,9 milhão de barril por dia, só que nós usamos 100 milhões de barris por dia. A Agência Internacional de Energia já declarou o seguinte, que é provável que após 2050 a gente ultrapasse 60% de energia renovável. Mas em 2050, ou seja, não é possível nesse momento tocar o mundo se não usar combustíveis fósseis. Então é uma falácia, mas é bonito falar. Mas se você colocar na ponta do lápis, não é possível tocar indústria, navio, avião, petroquímica, aquecimento, sem utilizar combustíveis fósseis. É impossível. Então, eles soltam o assunto, só que, isso que você falou é importante, nós precisamos de, não debatedores, mas de pessoas que são conservadoras, mas que tenham clareza para debater, para falar, trazer números. Beleza, eu sei que você está falando bonito, vamos pegar aqui. Quantos casos aconteceram, por exemplo, no Uber? Quantos Ubers rodam por dia? Quantas pessoas são transportadas por dia em um ano? E quanto que aconteceu? Aí você traz um dado técnico, um número, e fala, tá bom, com base nessa informação, qual é a sua opinião sobre isso? Então, acho que o que você está falando, você está coberto de razão. E, Erasmo, eu acredito que o que a gente precisa é utilizar as nossas redes sociais para trazer mais clareza para a galera. Trazer mais números, trazer mais dados para que as pessoas tenham clareza e possam pesar. Peraí, a esquerda está levantando essa pauta. Mas peraí, tem esses dados aqui que não faz sentido. É humanamente impossível que isso aqui dê certo neste momento, porque não tem viabilidade econômica, financeira, não existe. Então, eu acredito que o teu papel, o nosso papel de trazer dados, de informar, de trazer clareza, não usar só o coração ou não só a narrativa, porque a narrativa ela tem um poder absurdo de mudar uma nação. Se o cara conseguir ter uma narrativa forte, ele engana todo mundo. Então, só que tudo que você falou é perfeito. Onde é que erra a direita, vamos para matar? Erra em não entender que precisa se comunicar com o povo em linguagem simples. Sim. A direita ela quer ser muito técnica nas explicativas, e não entende que o povo, há 28 anos, desde o Fernando Henrique para cá, ele vem sendo condicionado ele vem sendo condicionado a uma incapacidade intelectual. Sim. A uma impossibilidade proposital. Proposital. Então, se hoje você tem 50% da população brasileira incapaz de interpretar 2 linhas de um texto simples, cara, eu tô falando de 50% da população. Para pensar um pouco, pô. Loucura. Não adianta tu querer explicar Bitcoin, bicho. Não adianta tu querer explicar... Rapaz, não adianta tu querer explicar inflação, juros, sabe? Não adianta. É simples. Por exemplo, você tem que explicar pro povo o seguinte, maneira fácil de explicar. Põe inflação. Não, o governo lá taxa
6% ao ano. Mentira, porra. A inflação é de 20% ao ano. Aí, só que não adianta tu falar, a inflação é de 20%, o povo não sabe nem o que é inflação. Tem que chegar pro povo e falar assim, ó, tu tá empobrecendo todos os anos X. Tu ganha quanto? 1.000. Todos os anos tu começa, ano a ano, é 800, 600, 400. Se você não trabalhar para enriquecer X por ano tu perdeu. É isso aí. E o cara vai, porra, caralho, é verdade isso aí? É. Aí tu olha o preço da tua moto. Lembrou quando tu conseguia comprar uma bicicleta? E hoje tu não consegue mais comprar bicicleta? Aí o cara começa a entender. É o diálogo, é a forma de explicar o negócio. Pegar o preço do café hoje e do café um ano atrás. Aí o cara começa a entender, porra, é verdade isso aí. É a linguagem que o povo é capaz de entender. É onde eu acho que falta pra direita, Isso. que é muito intelectualizada no sentido técnico, não é nem intelectual. É técnico só. E aí o povo perdeu essa conexão. Aí o Lula vem e fala que vai dar picanha. Pro Pronto. Cara. Aí Pronto. É porque a direita, ela ainda tá ganhando maturidade. E isso é uma coisa que eu tô vendo. Tipo assim, Sim. o quê? Eu venho junto com a direita, etc. Desde sempre, obviamente, mas muito intenso desde 2020. Tá? 2018, 19, 20 ali foi onde intensificou. Mas a gente vê que a direita, ela entrou primeiro, foi um desespero, assim, de tipo assim, opa, enxergamos que agora existe uma direita, porque até então não existia uma direita no Brasil. Aí pegou um poder político, né? A direita começou a mostrar que ela existe, só que com muita imaturidade, com muita irresponsabilidade. Então ela, realmente a direita, por ter mais capacidade de técnica, né? Capacidade, quando eu digo capacidade, é de capacitação, né? Eles são mais capacitados, o povo da direita, trabalha mais, são um pessoal que gera emprego, gera produtividade dentro do país. E aí ele quer falar com o outro, igual você falou da comunicação, como se ele fosse a pessoa que estivesse no mesmo nível intelectual e de comunicação que esteja falando, só que não estão no mesmo nível intelectual. É igual, por exemplo, você chegar aqui, eu sou um cara do digital, a gente mexe com tráfego pago. Aí eu chego e falo bem assim, seguinte, eu vou ensinar para todo mundo do Brasil a CPC, CAC, CPL, DDDM, HH e um monte de coisa. Aí o cara fala assim, meu irmão, não sei nem o que você tá falando, cara. O que é que você tá falando? Aí você fala, não, seguinte, eu vou te ensinar a faturar mais. Pronto, eu vou te ensinar a ter mais dinheiro no seu bolso. É isso. Sabe aquela cesta básica que você comprava? Você não vai nem precisar de cesta básica, você vai comer um prato de picanha, vai usar a mesma narrativa lá. Vou te ensinar como realmente ter um prato de picanha. A ter liberdade e não depender mais dos outros. Mas aí não, você tá conversando com um pessoal que não tem conhecimento. É igual um médico. De um médico pro médico, ele fala técnico. A veia arterial, papapá. O outro fala assim, mano, sua veia tá entupida, Isso aí. você vai morrer em um mês. É isso aí. Acabou. Entendeu? É isso na fala. que as pessoas perderam. Entendeu? Na narrativa. Isso em todo o discurso. No feminismo, perdeu. Então você veja, por perder essa capacidade de explicação óbvia, hoje as mulheres, por exemplo, estão sendo totalmente prejudicadas no esporte, nos seus direitos básicos. Então, por exemplo, tem um projeto onde mulher trans vai poder ter porte de arma, mas a mulher biológica não. Aí é loucura. Uai, mas está lá. Aí, Só que isso é aceito. Aí você vê a construção da narrativa. É só a gente olhar aqui, é um tal de Hitler que construiu a narrativa, todo mundo conhece a catástrofe que foi. Agora você tem uma narrativa sendo construída aqui na nossa porta, embaixo do nosso nariz. E aí você tem uma maioria sendo afetada por essa narrativa. E essa maioria são pessoas de bem que querem defender seus filhos, que querem levar o seu legado adiante. Só que essas pessoas não se posicionam. Com isso, essa narrativa da minoria ganha força, ganha proporção, e a grande maioria, ela está aceitando essa narrativa, mesmo sabendo que está afetando os seus filhos, seus netos, seus negócios, todos os seus resultados. É o que me deixa indignado. Mas não Porque tem quando como. eu olho para isso, eu falei, cara, por que essas pessoas não acordam? E aí, eu, Erasmo, realmente, há 3 anos atrás, eu não tinha rede social. Não tinha porque eu não gostava, disposição. Quando eu comecei a ter clareza da construção dessa narrativa, do prejuízo que eu estou tendo, que a minha família e que os meus estão tendo, eu falei, não faz mais sentido. Agora eu vou ter que ter uma rede social, eu vou me posicionar, porque se eu não faço isso, eu tenho certeza que as pessoas em minha volta, que não têm a clareza que eu tenho, vão padecer e vão ser prejudicadas. Agora tem muitas pessoas que têm clareza e por que elas não se posicionam? Então, mas é sobre isso, porque a maioria das pessoas, como você há 3 anos atrás, só quer viver a vida
sem encher o saco de ninguém e sem ter o saco enchido por ninguém. Ó, eu falei isso no seu programa, lembra? Tem um Essa é monte, verdade, ó, tem um monte tá de gente que, quando eu falei, eu sou pré-candidato a deputado federal, tô contigo, pera. Eu falei, beleza, eu vou fazer um evento, faz um videozinho, tem muito artista, tem inclusive político que eu já apoiei no meu Instagram, coloquei o cara lá, falei, brother, vou fazer um lançamento aí da pré-candidatura. Não, beleza. Alguém mandou o vídeo? Ninguém, irmão. É o que você falou, ninguém mandou. O cara foi lá, bateu palma, que fera, vai lá, representa a gente. Falei, fera, faz um videozinho aí que eu vou postar. Não, eu vou fazer. Ninguém mandou. Nem o cara que é da política. É a frase do Luther King, pô. Essa frase, ela é eterna. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. É loucura. Esse é o lance. Mas veja, o silêncio dos bons é esperado. A sociedade... Isso é do filme Sniper Americano, acho, mas é uma analogia brilhante. É o seguinte, a gente tem ovelha, lobo e pastor. Ovelha é o povo. É a maioria. É a maioria silenciosa. É a maioria, cara, que é simples, só vive a vida, tá ali na prática da labuta diária, tá tentando pagar a luz, tá tentando criar os filhos. O cara só quer ter o prazer dele de jogar bola com os amigos ou ver o futebol no final de semana. A mulher só quer trabalhar, limpar a casa dela, ficar com os filhos e com o marido e ver novela. Tipo assim, é o povo comum. É o povo que já, inclusive, sofre, porque sobrevive. É o povo que é manipulado, é o povo que é violentado pelo crime organizado. É o povo, é a ovelha. Existem os lobos. Os lobos são esses, são os perversos. São esses que manipulam, que atacam, que matam as ovelhas, que usam as ovelhas. A ovelha para o lobo é só um número, a ovelha para o lobo é só uma finalidade ou um meio para destruir qualquer coisa. A ovelha é nada para o lobo. E o lobo quem são, na sua maioria? Estão em esferas de poder. O que é esfera de poder? Judiciário, religioso, político, que você imaginar de poder. Pode ser até um empresário. Sim. Que olha para os seus funcionários apenas como meio, não tem nenhum tipo de empatia. São os lobos, pô. Então o lobo é um grupo na sociedade e vai fazer barulho. Porque, de novo, como está em esfera de poder, o lobo fala o que quer, o lobo cobra, o lobo manipula, o lobo tem um discurso terrível. Esse é o lobo. E você tem os pastores. Quem são os pastores? Os pastores são aqueles que, de alguma maneira, são levantados ou que acordam dentro de um chamado de Deus e eles olham para as ovelhas e têm misericórdia da ovelha, têm compaixão pelas ovelhas. E aí o lobo, os pastores matam os lobos. O pastor existe para proteger a ovelha e matar lobo. Então, o que falta? Falta, ao nós levantarmos as nossas vozes, crescermos e chamarmos e trazermos no coração dessas pessoas a chama e de repente ela entender que ela não é uma ovelha, ela acha que é, mas não é. Mas no fundo Deus a chamou para ser pastor. É acordar os pastores. Aí você fala assim, mas Felipe, é bíblico? Claro que é bíblico. É Jesus quem fala. Olha só o que Jesus diz. Olhem os campos, estão brancos. Prontos para a colheita, cara. Tá branco. Mas ele fala o quê? Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Quem viu o quê? Ceifeiros. São os pastores. Tá lá, cara. Tá aqui, o mundo tá aqui. Só que nós, então, temos que fazer o quê? A nossa parte de chamar, de clamar, de bater na porta até ela se abrir. Para quê? Para que os ceifeiros, os pastores, aqueles que vão colocar a mão no arado, eles venham para nos ajudar nesse processo contra quem? Contra os lobos. Nós demos muito espaço aos lobos. Está na hora de nós acordarmos os pastores. E essa é a grande questão que está na nossa mão hoje. De uma forma simples, assim, quando você olha os pastores, os lobos, as ovelhas, como é que você falaria de uma forma simples para poder acordar hoje o povo mesmo? Porque você imagina, hoje tem uma galera que fala que a maioria do povo é cristão, 90% da população é cristão. Aí metade praticamente da população é de esquerda, metade é de direita, né? Basicamente.
se você fosse falar de uma forma simples para trazer essas pessoas para esse lado, o pessoal que vota na esquerda, mas tem princípios e valores de direita, que é cristão, é pai de família, não quer ver os filhos nas drogas, quer ver o filho ter uma boa educação, ter uma vida diferente. De uma forma simples, como é que você convidaria essas pessoas a se tornarem pastores? Então, você convidar uma pessoa a ser pastor, não existe, por exemplo, uma frase única. O que existe é uma construção de mentalidade. Então, o que eu posso chegar e dizer assim, olha a sua vida, você está satisfeito com ela? E aí, você tem que entender uma coisa, irmão. Aqui, lembra que eu te falei da incapacidade cognitiva e de que a maioria apenas quer viver a vida e se você perguntar para essas pessoas qual é o teu propósito de vida, nem propósito essas pessoas têm. Só quero estar vivo. Aí lembra que eu te falei, o problema está no discurso? Sim. E eu consegui usar uma linguagem que essa pessoa é capaz de compreender, então eu digo assim, qual é o teu propósito? Ele não sabe o que é propósito. Se ele não sabe o que é propósito, ele não tem propósito. Ele nem sabe de nada. Ele só está vivendo a vida dele. Então, em uma frase, você não consegue mudar isso. Se eu perguntar assim, você está bem com a sua vida? A maioria vai dizer, tá. Mas o cara não tem saneamento básico. Mas ele acha que a vida dele está boa. O cara paga pedágio para ter internet para o crime organizado. Mas, de alguma maneira, ele acha que faz parte. Então, olha o nível que nós vivemos, o nível que vivemos. Então não adianta eu achar que na base, lá no extrato da base da sociedade, eu vou conseguir mudar alguma coisa agora. Eu não consigo. O que eu consigo é tentar, entre pessoas que têm ainda um olhar sobre a vida mais crítico, e essa crítica ela só é possível através de conhecimento e informação. Porque se você, por exemplo, nunca saiu do teu bairro é a coisa mais extraordinária e tudo que você tem. Mas vamos supor que você foi pro bairro vizinho e você viu que no bairro vizinho tem luz elétrica e no teu bairro não tem, você já vai começar a se perguntar, por que naquele bairro tem e no meu não? Você expandiu a sua consciência. E a partir do momento que você expande, ela não retrocede. Sim, mapa de mundo. Então, a questão toda nossa é, ao comunicar, tentar expandir um pouco, cada vez mais, a consciência de um povo, para que num determinado momento, onde não retroceda mais, gere uma indignação, porque ele entenda que ele é imagem e semelhança de Deus e que a vida dele tem sim um propósito, desde a família dele ao macro social. Mas isso é uma construção e não uma frase, entendeu? Eu gosto muito de falar que quando a pessoa ela anda de Fusca a vida inteira, no dia que ela anda num Porsche, Isso. ela descobre que o Fusca é ruim. Isso. Ela descobre que ele não presta, que ele não dá partida e que tem carro, por exemplo, tem Porsche desde elétrico a combustão, mas que tem muito mais potência, tem muito mais segurança, tem airbag. Às vezes a pessoa não tem esse nível de consciência, mas no dia que ela sobe de nível, ela dificilmente ela não consegue descer mais. Ou ela vai criar as capacidades para se manter naquele nível, né? Ela vai buscando essas capacidades. Mas o povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente precisa levar cada vez mais esse conhecimento para as pessoas enxergarem que elas não são Fuscas, elas são Ferraris, Porsches, né? Para que elas alavanquem, cresçam e falam, cara, isso aqui não é uma vida que eu quero mais para mim. E eu acredito que todo mundo é possível. Acredito muito no nível de falar assim, Pedro, essa vida é pra todo mundo. Eu acredito que essa vida de qualidade, ela é pra todo mundo. Que deixe de querer ser todo mundo. Entendeu? A pessoa que fala assim, cara, eu não quero ser mais todo mundo, eu quero mudar de nível, eu quero crescer, eu quero aprender. Né? E aí vão se capacitando nisso e vão cavando. A gente fala que tem camadas de conhecimento, alguns têm mais facilidades em algumas coisas, outros têm outras. Então depende do que você tá buscando, você vai ter que cavar mais ou menos pra achar. E aí você vai aprimorando, crescendo para descobrir todas as suas habilidades e conquistar tudo que você quer conquistar. Por exemplo, você veio do zero, não foi? O Erasmo aqui, o Prado também, a minha história é um pouco diferente, mas todos vocês aqui que vieram do zero tiveram que cavar suas habilidades. O Erasmo, para vir para a pobreza, ele tinha que prosperar muito na infância, entendeu? O Prado aqui, então, já veio de uma bicicleta barra forte com uma maleta na bicicleta para poder fazer serviço. E hoje todos aqui têm, querendo ou não, um império de negócios, né? De todos aqui que estão nessa mesa. Mas por quê? Porque todos falaram, cara, sabe uma coisa? Eu cansei de estar aqui. Eu descobri que eu tô andando de Fusca. Eu andei numa Ferrari, descobri que quero andar de Ferrari e a partir de hoje eu vou andar de Ferrari. Não falando da Ferrari material, mas da qualidade, entendeu? Daquilo que você tá passando. Mas eu acho que o segredo é o resgate do transcendente. Se tu me perguntar, você me perguntou da frase, não há uma frase pronta, mas há um princípio por trás. É o transcendente, que foi
foi aos poucos também corroído da próprio discurso e da narrativa. O homem ele tem sido desumanizado, o ser humano tem sido desumanizado há muito tempo. E nossa mente ela está sendo condicionada cada vez mais a não olharmos quem somos em essência. A gente precisa resgatar isso no ser humano. E o lance todo é o cara olhar para a própria família e para a própria vida e voltar a acreditar que é possível viver uma excelência em si mesmo e com os seus. Então, a primeira mudança é em si e na sua família, no seu mais íntimo núcleo. E depois isso vai se alargando. Mas se ele conseguir mudar a si mesmo e o seu próprio núcleo, já mudou muito. Só que a questão toda é que para isso acontecer, ele tem que olhar para o transcendente. Não só para o imanente, mas para o transcendente. A gente tem sido condicionado a olhar só para o imanente, para o agora, e de uma maneira desumanizada. Então, se você vai conversar com mulheres hoje, 40 a mais, elas já não acreditam mais no amor. Casamento hoje é descartável, não passa de 5 anos. 10 anos, então, já é um casamento longo. E se você olhar uma geração para trás, ou 2 gerações para trás, então pai e avô, os casamentos eram longevos. Sexo é banalizado, não há mais conexão. Há apenas uma liberdade sexual animal. Pronto, instintiva. Filho virou cachorro. Então o cara tem um cachorro e chama de filho. E você vai desumanizando. Sim. E você vai tirando do transcendente. O que é o transcendente? É o cara que vive a vida dele por uma esperança e para um olhar de depósito. Depósito, não é pro agora. É pro depósito, é para a eternidade, é para aquilo que realmente tem valor e não preço. Sim. Então tudo que ele olha é um eterno agora de prazeres passageiros. E ele deveria viver num eterno agora, mas olhando depósito para aquilo que vai deixar um legado nessa vida. Mas aí eu volto de novo. No extrato da sociedade mais básico, não há essa capacidade nem de inflexão. Então eu tenho que trazer para cá um pouco, ainda que num discurso simples, mas provocar. E aí dizer, cara, aqui eu consigo mudar intelectualmente. Como é que eu mudo na base? Através da educação. Aí eu preciso resgatar uma educação. Aí papel das igrejas, que tá tudo muito complicado, mas tentar resgatar para os filhos dessas pessoas ascenderem. Mas como é que eu comunico, por exemplo, uma mudança nessa camada mais básica? De novo, se essa camada mais básica se desumanizou, só está vivendo pelo imanente, pelo agora, beleza, vamos mostrar para eles se realmente eles estão conseguindo viver esse prazer todo. Aí você vai começar a mostrar, não, você está ficando pobre e você já não está mais conseguindo nem comprar a tua cerveja. É isso, e é sobre gerar esperança no coração das pessoas. Aí tu começa a atacar, entendeu? Quando o Erasmo comia uma farofa numa encruzilhada, quando ele pegava uma moedinha de R$1, quando ele vendia banana, picolé para comprar uma bicicleta, a realidade dele era tão dura que ele não tinha esperança. Até um dia encontrar um amiguinho que tinha uma TV em casa e que permitiu que ele assistisse pela janela ali. E aí eu comecei a assistir. Em 94 assisti a morte do Ayrton Senna na janelinha do vizinho, porque não tinha TV na minha casa. E aí eu vi que na casa do vizinho tinha um piso e no meu era só chão batido. E aí eu percebi que o telhado dele era diferente, era uma laje, o meu chovia, caía dentro de casa. Aí eu falei, é possível. Aí daqui a pouco eu encontro uma outra pessoa que cresceu num ambiente de crime e de favela, assim como o Erasmo, mas passou na Universidade Federal. Conseguiu um concurso público. Eu falei, opa, é possível. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu encontrei ao longo da minha caminhada diversas pessoas que me mostraram um outro horizonte. Que me mostraram uma vida que falou, peraí, a minha que eu achava que era boa, que era legal, mas a vida dessa pessoa aqui é melhor. A minha estrutura familiar não existia. Mas de repente eu encontro amigos que tinham pai, que tinham mãe, que saíam no final de semana. Eu falei, peraí, esse negócio é diferente. Hoje, o Erasmo é casado, pai de 2 filhos, empresário. Nós temos um ecossistema, mas por quê? Ao longo da minha caminhada eu achei várias pessoas que me deram esperança. E eu fui olhando, eu falei, eu quero isso para mim. Agora as pessoas que estão lá, na comunidade, na favela, no crime, e aí eu lembro de uma visita que nós fizemos com o padre em São Paulo, na comunidade, para uma criança e falou, qual é o seu sonho? Ele falou, eu quero ser bandido. E não é brincadeira, era verdade. Saiu do coração dele, por quê?
A realidade dele é que o bandido é a referência. Ele tem o dinheiro, ele tem o poder, ele é um cara bem visto pela sociedade. E a criança, ela é uma esponjinha, ela tá só pegando aquela frequência e falando, eu quero ser esse aqui, porque esse aqui é o melhor resultado que eu tenho. Ou seja, é sobre gerar esperança no coração daquelas pessoas que não tem nada hoje. Mas se cada homem de bem, se cada um que conseguiu chegar no sucesso, eu não estou falando que o sucesso seja uma Ferrari, um helicóptero, mas você estruturou sua família, você tem uma condição melhor do que o outro, gera esperança no coração daquele que está lá embaixo. Eu sempre pergunto, tem alguém aqui que não tem capacidade de estruturar uma mentoria, de ajudar alguém? Geralmente as pessoas na palestra levantam a mão. Eu faço outra pergunta. Tem alguém que gostaria de estar no seu lugar? A pessoa sim. Eu falo, então você está preparado para gerar esperança no coração de outras pessoas. É sobre um posicionamento que vai gerar um efeito cascata e vai tirar um Erasmo, vai tirar um Felipe, vai tirar um Prado da situação que estava. Um Pedro que não era a situação econômica e financeira, mas aquela sua situação de saúde, por exemplo, se você não vê esperança, irmão, você não estaria aqui hoje conversando com a gente. Ou seja, se cada um cumprir o seu papel do ponto de vista de gerar esperança no coração das outras pessoas, a nossa nação, ela pode se tornar uma outra nação. E é isso aí, para finalizar, tem um avião, hein? Tem avião, tem que Avião, correr, tem senão avião. o avião não me espera. Tá avião. O ônibus ainda atrasou para vir e ainda quebrou no caminho, caramba, mas o avião não espera. O que você falou é perfeito, e cada um cumprindo o quê? No seu papel. Então, por exemplo, eu como comunicador, eu tento alertar as pessoas a não relativizar nas próprias vidas. Um empresário, às vezes ele não pode estar lá na comunidade, mas ele consegue abençoar uma obra social. Aí, a mulher que faz a obra social, ela está lá colocando a mão no arado e cobrindo lá. Só que ela também não consegue fazer tudo sozinha. Aí tem um médico que pode ajudar, tem um enfermeiro que vai e ajuda. E todo esse ecossistema, de fato, ele vai sendo criado. E, de novo, o que você falou muito certo, é o olhar, é a esperança, sempre para onde? Para a possibilidade de mudança. E agora o grande segredo é o homem resgatar a compreensão de quem ele é na existência. É isso. Então somos imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que você entendeu isso, tudo que você vai viver, você vive numa outra atmosfera, num outro olhar, numa outra frequência. É isso aí, Show de bola. não é só também entender que é imagem e semelhança do Criador, é viver como. Exato. Né? Eu vejo isso muito. Você chega nas palestras nossas aqui, minha, do Erasmo, Prado aqui, pergunta, qual é a identidade de vocês? Imagem e semelhança do Criador. Beleza, mas você fala que é ou vive como? Entendeu? Porque, por exemplo, se você sabe por que ele te chamou, você sabe o seu propósito, você sabe por que você está aqui, você não tem necessidade de aprovação com um coleguinha do lado. Perfeito. Porque você está dando mais importância para o que um ser humano está falando do que Deus falou a seu respeito, do que o que ele mandou você fazer. Perfeito. Então a gente enxerga muito que as pessoas, elas usam a palavra bonita de sou imagem e semelhança do Criador, mas não tem a coragem de viver como imagem e semelhança do Criador. Então é nós trazermos isso, por isso que a gente tem o método IP, por exemplo, né, que é com o Pablo, eu, Erasmo ali, que é para trazer a identidade e o propósito das pessoas e clarificar isso para ela entender na sua essência a potência que ela é. Você, quando ativou sua identidade, você virou um leão e tocou o terror e não tá nem aí. Você bota um pré-candidato à presidência aqui e mete o ferro para cima do cara. Isso é entender sua identidade, porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso, porque você fala, não, eu tenho que fazer isso porque é minha identidade, Deus falou pra eu fazer isso aqui. E aí você vai e faz. Mas muitas pessoas, na hora que vê um cara desse aqui senta na mesa com você fala, mas peraí, o cara é uma autoridade, ele é muito conhecido, deixa eu ficar pianinho aqui, vou só fazer uma entrevista comum. Não, você entende sua identidade, você vai pra cima. Nós entendemos nossa identidade e fomos pra cima. Eu acredito que a pessoa que tá assistindo a gente aqui, cara, se você ativar sua identidade, clarificar seu propósito e ir pra cima, cara, você vai conquistar tudo na sua vida. Aqui só tem leão. E a primeira coisa que você tem que fazer pra crescer na vida é entender que você é esse leão, que você tem identidade, parar de necessidade de aprovação, vitimismo, historinha, qualquer coisa e ir atrás daquilo que é o seu objetivo. E outra, colocar Deus, última frase aqui pra vocês pegarem, eu acho isso muito, muito massa. Coloque Deus no início do propósito. Sempre. Coloque ele antes de tudo. Porque ele vai te direcionar se é pra fazer ou não fazer. A maioria das pessoas coloca só depois. Tipo assim, o cara fez sozinho, por vontade própria. Aí chega lá no final, tá dando errado. Ele, Deus, me ajuda. Aí Deus olha pra ele e fala assim, moço, me ajuda o quê? Eu nunca pedi pra você fazer isso aí. Entendeu? Mas se coloca no início e ele guia, ele mesmo abre as portas, ele traz as pessoas, ele faz acontecer. Porque o propósito é dele e quem paga o boleto é ele. Então, é isso aí. Ó, finalizamos. Aliás, começamos em alto nível. Quero te agradecer, meu irmão. Eu que agradeço você. Esse é o primeiro gente. de Deus muitos. abençoe. Obrigado Ó, por tudo. Tamo junto. Cara, top. Obrigado, hein? irmão. Deus abençoe. E tem novidade aí, você vai saber de novidade. Nós conversamos algumas coisas aqui nessa mesa. Maravilha. E nós vamos tocar o terror aqui em Brasília
Erasmo, finalize aí, agradecer a O que todos. está nascendo aqui é gigante. Hein? Posso só falar uma coisa do que você falou para finalizar? Você falou muito correto. Eu vou colocar uma questão final. A pessoa tem que estar pronta para não ter nada. Veja, essa é a grande questão. Você falou de identidade e propósito. Só que tem uma questão que as pessoas não atentam muitas vezes. Qual é a intenção de fato do meu coração? Então, identidade e propósito, beleza. Mas qual é a minha intenção? Nós seremos julgados por Deus não pelo que fazemos, mas pela intenção dos nossos corações. Uau. Sim. E aí, a pergunta que a pessoa deve se fazer é o seguinte: beleza, construí tudo que eu construí, ótimo, mas eu estou pronto para não ter mais nada? Porque todos os grandes homens da Bíblia e da Palavra de Deus que a gente lê, é exatamente isso que foi posto à prova. Jó é posto à prova. Então ele disse para a mulher dele: receberei o bem, não receberei o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Davi tinha todas as coisas. Ele errou. A única coisa que ele não queria perder era o Espírito Santo. Então ele fala: Deus, pode tirar o reino, mas não me tires da tua presença. Então, presença. Jesus é o maior exemplo de todos. Sendo Deus, não tem por usurpação ser Deus algo que deve se apegar, mas toma a forma de servo, e como um escravo, é obediente até a morte, morte de cruz. Então, a questão toda é: o que motiva o seu coração? É isso. O problema é que muitas vezes na caminhada a gente vai ganhando coisas, vai ganhando status, vai ganhando dinheiro, vai ganhando posição, vai ganhando poder, vai ganhando relacionamento, e a gente acha que de repente, e é a intencionalidade, aquilo é nosso, aquilo para nós é muito importante, quando na verdade importante, aí no começo do propósito, deve ser sempre Deus. Perfeito. E nós somos apenas mordomos de toda a realidade que vivemos. Se o nosso coração for dessa forma, você está pronto para ter e para deixar de ter, inclusive. E aí as coisas elas realmente vão caminhar no sentido onde Deus é glorificado e não nós, entendeu? Para fechar, é como aquele burrinho. Jesus ele sobe no burrinho, ele caminha lá. Todo mundo estava cantando Hosana ao que vem, Hosana ao que vem, Hosana nas alturas, estão jogando perfume, estão jogando rosas, estão jogando as flores. Quem caminha sobre tudo aquilo é o burrinho. Quem está ouvindo, o burrinho também está ouvindo, né? Hosana, mas não é nada para o burrinho. O burrinho toca, o burrinho sente, o burrinho experimenta, mas é tudo para Jesus. Se o burrinho achar que tudo aquilo é para ele e começar a ficar vaidoso, ele só é... Aí, de fato, ele está sendo muito ignorante e, de fato... Tá sendo só um burrinho. Só um burrinho, de fato. É isso aí. Então, a gente não pode esquecer, e essa trajetória ela tem um limite, porque no final do caminho, Jesus deixa o burrinho e segue a jornada, e o burrinho ficou para lá. E a gente é só... Nós somos esses mordomos. Só que é um baita de um privilégio viver isso. Sim. Muito. É isso. Muito. Eu encerro falando o seguinte: de tudo que deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Ou seja, aí não pode ter coisas, não pode ter pessoas. Ele foi feito para ser a habitação do Altíssimo. Quando você entender esse negócio, tudo começa a mudar. E aí você falou uma coisa aqui que é muito profunda, que as pessoas ainda não têm uma grande noção. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E eu demorei a entender, porque eu falei: esse cara errou demais, né, esse cara pisou na bola. O que ele fez com o amigo dele? Mandou o cara pra forca, praticamente, pra espada, né? Mas aquele cara, chegou uma hora que ele falou o seguinte: eu entendi que eu errei. Deus, não retire de mim a tua presença. Ou seja, ele guardou o quê? O coração. Ele não estava preocupado mais com o reino, com as coisas que ele tinha. Ele focou na conexão espiritual com o Rei dos Reis. Se você entender esse jogo, tudo começa a mudar, porque os problemas ficam pequenos, tudo fica leve e a sua vida será fluida. Tamo junto, muito obrigado. Bora pra cima. Grande abraço, Obrigado. Até depois do fim. É isso Valeu, aí, tamo pessoal. juntos. Obrigado. Até depois do fim. Valeu.